Boa noite, tudo bem com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu perguntar a vocês uma coisa, você se considera livre? Você é livre? Ou talvez tem algo que te escravize? Como é que você analisa a sua vida? Não precisa responder em voz alta, né? Pode refletir, pensar. Nós sabemos que nós somos chamados para a liberdade, né? Você sabia disso? Somos chamados para a liberdade. Mas será que a gente realmente compreende o que é essa liberdade e o que nós devemos fazer com essa liberdade? Será que nós entendemos profundamente isso? Além do mais, se nós pararmos para pensar, nós somos livres, somos chamados para sermos livres, mas Jesus diz que nós temos que ser seus servos. Peraí, mas daí como é que eu posso ser livre e servo ao mesmo tempo? Como é que funciona essa situação, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um teólogo chamado John Stott, né? Bem conhecido, vários livros, né? Tem muitos livros dele, e ele diz assim: cristianismo não é escravidão, mas um chamamento da graça para a liberdade. Então, vou repetir, John Stott diz que cristianismo não é escravidão, mas um chamamento da graça para a liberdade. Mas dentro dessa graça e liberdade, nós somos servos de Cristo. E aí, como é que fica isso? Como nós somos livres, né? E não vivemos numa escravidão, visto que cristianismo não é escravidão. John Stott está certo quando ele fala isso. Vamos abrir então nossas Bíblias. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Eu vou ler na versão atualizada, porque minha Bíblia é antiga. A minha NVI é antiga e 2023, se eu não me engano, ou 2022, alguma coisa assim. A NVI passou por uma atualização e agora nós temos nos nossos celulares, né? Temos na tela e também as Bíblias novas que nós compramos, se estiver atualizada, temos uma versão nova, né? Da NVI, ainda é NVI. Então vou ler aqui com vocês. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar para que Deus possa nos conduzir diante desse texto. Pai, em nome de teu Filho Jesus, somos gratos a Ti, primeiramente porque nós temos o privilégio de sermos livres. E assim como nós cantamos hoje, nós somos livres para Te servir, Pai. Nós temos o privilégio de ter um Deus de maravilhas, um Deus cujo amor não tem fim. Pai, somos gratos a Ti, que Tu és o Deus da terra e o céu, e o Senhor nos chama a um relacionamento contigo de entrega. Por isso, nos entregamos essa noite para entender a Tua palavra, para que o Senhor nos conduza da forma como o Senhor deseja que nós devemos seguir para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Revela, Pai, a nós a Tua palavra e aquilo que está guardado em nossos corações, para cada vez estarmos mais próximos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar um contexto só para nós entendermos, porque a gente lê um versículo só, né? E versículo assim jogado, né? Sem contexto nenhum, né? A gente temos, né, dificuldades muitas vezes para interpretar, apesar que esse texto é bem fácil de interpretar. Mas Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas. Então, os cristãos que viviam na região da Galácia. Hoje não existe mais Galácia, né? Mas é a região onde hoje ali é a Turquia e tudo mais. Então, eram vários povoados, cidades que estavam ali, essa região. Então, não é uma cidade só. Não é uma cidade, mas é a região da Galácia. E Paulo escreve para esses cristãos essa carta para combater os falsos mestres judaizantes. O que seriam esses falsos mestres judaizantes? Eram judeus, né, que, em tese, eram convertidos ao cristianismo, mas estavam levando um falso ensino. E qual que era o falso ensino desses judeus? Eles diziam assim: se você quiser se tornar cristão e você não é judeu, primeiro você tem que se tornar judeu. Então, digamos que se fosse eu, por exemplo, né, um gentio, né, ou seja, um não judeu, um pagão, fosse querer me tornar cristão, eu deveria antes me tornar um judeu, seguindo todos os ritos da lei de Moisés, fazer tudo que a lei pedia e tudo mais, para então
eu ter a possibilidade, a chance de poder me converter ao cristianismo, de poder ser salvo por Jesus Cristo. E eles falavam isso, né? Faziam as pessoas se submeterem às leis. E nisso eles estavam desconsiderando a base do cristianismo, a justificação pela fé. Porque eles levavam as pessoas a entenderem que eles iriam ser justificados através do cumprimento das leis. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então Paulo usa essa carta para combater esses falsos ensinos, né? E também para advertir as pessoas sobre as terríveis consequências de abandonar a doutrina essencial da fé, que é a justificação pela fé, a doutrina essencial do que Cristo nos trouxe. Então ele vai discorrer na carta toda sobre isso também, né? Defendendo seus pontos, falando sobre o que eles estavam falando que não era correto. E no capítulo 5, ele começa dizendo no versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Parece redundante, mas foi para isso que Jesus nos libertou mesmo, para estarmos livres. Ele nos libertou para estarmos libertos. E não para continuarmos num jugo de escravidão, que era a lei. E ele diz, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele está falando da lei. A ideia é que Cristo nos libertou para que nós não precisássemos de mais nada nos segurando para podermos chegar até Deus. Porque agora, com Cristo, nós temos livre acesso até Deus. E então Paulo diz, nós somos livres porque vocês querem voltar à escravidão. A escravidão da lei. A gente cantou na música, né? E da lei, da morte e do pecado, ele já nos libertou. Né? Então olha só como que Cristo nos liberta. Nos libertou da lei, da morte e do pecado. Ele já nos libertou. E se nós buscarmos, então, a justificação pela lei, ele fala, né, no capítulo 5, nós não estamos em Cristo. Não estamos com Cristo. Né? Porque para nós estarmos em Cristo, para que nós possamos estar na graça de Deus através de Cristo, a justificação é pela fé. E pela fé somente. Não é necessário boas obras, não é necessário cumprimento de leis, não é necessário a gente dar um empurrãozinho, fazer algo, não é por mérito, é pela graça e é pela fé e de graça. A gente conhece o texto de Efésios 2, né? Vocês são salvos pela graça. Mediante o quê? Mediante a fé. E a fé nem é um dom nosso, mas é um dom de Deus. Olha só. Né? Então, em Cristo, toda parte das práticas da lei, Paulo vai comentar nesse capítulo, ele vai dizer que todas essas práticas, a circuncisão e tudo mais, isso em Cristo não tem efeito nenhum. Você ser circuncidado, não ser circuncidado, você praticar tal rito, não praticar, não vai ter diferença nenhuma para Jesus. Em Cristo não tem efeito nenhum. E aí então Paulo ele adverte, tomem cuidado com esse ensino, porque sabe, esse ensino é demoníaco, porque não vem da parte de Deus. E se não vem da parte de Deus, vem da parte do inimigo. Esse ensino vai levar vocês para longe de Deus. Né? Então, ele diz, tomem cuidado, se vocês derem atenção para esse ensino vai levar vocês para longe de Deus. Né? Então, talvez a gente até pode entender um pouquinho esses judaizantes, né? O que motivou eles a terem isso, mas é totalmente o pecado, é totalmente demoníaco. Mas a gente pode até entender a lógica que eles usam, né? E é uma lógica sem sentido quando nós colocamos perante Cristo. Porque eles deveriam pensar assim, bom, nós temos aí essas pessoas que são pagãs, né? Elas não vivem a vida que nós vivemos aqui na lei. E olha só, eles ficam fazendo esses bacanais, eles ficam praticando idolatria, feitiçaria, seja lá o que eles praticavam, né? E agora eles vão se tornar cristãos, assim como nós nos tornamos, mas nós vivíamos uma vida reta diante da lei de Moisés, e agora nós entendemos que Cristo nos salva. Mas essas pessoas, né? Talvez eles não entendiam por que é o mesmo peso, tipo, a mesma medida. E aí eles deveriam pensar assim, se eles entenderem que eles são livres agora, então eles vão aceitar Cristo e eles vão viver a vida que eles viviam antes, uma vida de pecado. Por que eles pensavam assim? Porque eles não entenderam o que era a liberdade em Cristo. Eles ainda estavam aprisionados, escravizados na lei. Essas pessoas, esses falsos mestres, né? E eles estavam querendo levar outros a essa direção. Então percebe como que é um ensino torto. É algo que
para eles até faz uma lógica, mas faz lógica por quê? Tem lógica por quê? Porque eles não entenderam que Cristo realmente veio trazer, do que Cristo nos libertou. Né? Que a gente cantou, da lei da morte e do pecado. Ele já nos libertou. E aí eles não viviam dessa forma. Nós queremos a Cristo, mas nós queremos ter a nossa parte também. Nós queremos ajudar. Nós queremos cumprir ritos, né? Então, esse era um grande temor que eles tinham, né? Que essas pessoas pudessem continuar a sua vida imoral. Então, Paulo, ele se antecipa para explicar. Ele vem explicar que essa liberdade da lei e a liberdade do pecado não é liberdade para pecar. Liberdade do pecado não é liberdade para pecar. Liberdade da lei também não é liberdade para pecar, mas é liberdade para obedecer. Como assim obedecer? Mas daí ficou estranho, né? Nós temos que ter plena ciência de que qualquer pessoa que não tenha Jesus Cristo no coração, ela não tem liberdade nenhuma, ela é realmente escrava do pecado. E tudo o que ela faz é pecado. Ela não é livre nem para obedecer a Deus. Ela não tem essa liberdade. Mas no momento que nós temos um contato, um relacionamento, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos convertemos em que Cristo é o Senhor da nossa vida, a partir desse momento nós somos livres e nós temos liberdade para fazer muitas coisas. E a principal é obedecer. Né? Nós somos livres. É o que ele nos diz no versículo 13 que nós lemos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas cuidado, não é liberdade para pecar, é liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Jesus Cristo, ele é livre para viver em santidade. Inclusive está na música também que a gente cantou, né? Por isso agora em santidade, viver em Cristo. Olha só, né? Eu pedi para eles tocarem essa música hoje. Para ilustrarmos. As músicas, elas são boas para ilustrar, né, as verdades da palavra de Deus. E é uma música que faz bastante tempo que a gente não tocava, então veio a se conectar bem com esse nosso texto. Então, agora em santidade nós vivemos em Cristo. Para isso que nós temos a liberdade. E aí, Paulo, então, ele diz o quê? Foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Não usem a liberdade de vocês para se deixarem levar por uma vida pecaminosa. A liberdade em Cristo, isso é incrível, assim, né? Ela nos liberta do poder compulsivo do pecado, sabe? Aquela questão que nos aprisiona e nós vamos sempre em direção ao pecado. Nós somos livres disso. Nós somos libertos do pecado. Nós não temos mais essa relação com o pecado. E nós obtemos isso através de Cristo. Então nós não somos mais controlados pela carne. Nós não somos mais forçados a alimentar a nossa carne. Não somos mais forçados, compelidos a fazer aquilo que a carne quer e deseja. Não somos forçados a viver pela carne e viver na carne. Não somos mais. Só que o abuso dessa liberdade, olha, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade, não abusem dessa liberdade para fazer o que vocês bem entendem. Por quê? Porque vocês vão dar ocasião, vocês vão dar oportunidade para que o pecado recupere as forças na vida de vocês e controle novamente a vida de vocês. Ou seja, estou longe da lei, né? Da escravidão da lei, porque agora estou livre. E aí eu estou tão livre que eu acabo caindo na libertinagem e aí eu me escravizo de novo. Mas aí é o pecado, não a lei. Percebem que existem dois extremos, né? Parte da lei, o legalismo, né? Ou seja, eu preciso fazer isso para obter a bênção de Deus. E existe a libertinagem. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Porque no fim Deus vai me salvar. Eu já sou salvo, né? Esses dois são ensinos tortos. Não são corretos. Nem o legalismo, seguir as leis, nem a libertinagem, fazer o que quer da vida, né? Viver uma vida pecaminosa. E é interessante que essa palavra, né, dar ocasião à vontade da carne, essa palavra ocasião, que pode ser também usada como oportunidade, dar oportunidade à vontade da carne, né? Essa palavra no original, ela é utilizada também em alguns outros contextos, com diversos significados, mas um desses contextos é interessante que ela é usada, é contexto militar, né? E aí de que forma que ela é usada? Né? Então, no contexto militar, essa palavra, traduzida como ocasião, ela se referia a um lugar onde o exército iria, né? Então nós vamos agora ficar nesse lugar aqui, onde nós vamos nos preparar
para fazer o ataque, né? Então, uma base de operações, né, por exemplo, né? E é interessante que, se a gente pensar nessa questão da base de operações, então, e trazendo essa questão que a gente não pode usar a liberdade para isso, a gente não pode deixar, né, a liberdade, ela não deve se tornar uma base de operações para satisfazer os desejos da carne. Essa liberdade, ela não pode ser isso. Não pode ser o local onde nós vamos preparar a situação, o contexto, a nossa vida para que a carne possa ter chances, ter oportunidade de fazer, né, fazer ali a sua base de operações. Não podemos, porque nós vamos, né, se nós vivermos de qualquer forma, a nossa natureza humana, que é corrompida, vai acabar, né, surgindo novamente e nos controlando. Então tomem cuidado, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Mas e como é que então a gente se protege disso? Como é que a gente evita que a gente caia nessa realidade de daqui a pouco viver uma vida tão libertina ou com tanta licenciosidade que nós vamos acabar dando oportunidades para a vontade da carne? É o que Paulo fala a seguir, ao contrário. Ou seja, eu já entendo quando ele diz ao contrário que o oposto disso é isso, né? Então, ou eu uso a liberdade para dar ocasião à carne, à vontade da carne, ou eu uso a liberdade para isso. E o que ele diz? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é o oposto de viver uma vida de pecado. Ou vivo uma vida dando oportunidades para a carne, pecado, ou vivo servindo uns aos outros em amor. E ele não coloca meio termo. Ele coloca um ou outro. Ao contrário, façam isso. E depois ele vai explicar algumas coisas a mais. Mas percebam que Paulo está dizendo para a gente, não sejam escravos nem da lei e nem do pecado. Não se deixem escravizar novamente, mas aceitem uma nova escravidão, porque ele usa a palavra servo, né? Servir, né? Sirvam uns aos outros. Ele fala de uma outra escravidão, mas só que essa escravidão é uma escravidão voluntária de amor, né? Ninguém está obrigando, diferente da escravidão da lei ou do pecado, né? Que é, então, essa escravidão voluntária em que nós escolhemos, vou servir ao outro, né? É uma escravidão voluntária de amor. Preciso servir uns aos outros em amor, que ele diz aqui. É interessante que Pedro, né? Algumas pessoas falam, né, que Paulo e Pedro não se batiam, mas eles eram irmãos em Cristo. Eles eram personalidades fortes. Mas Pedro concorda com Paulo. Vamos abrir lá em 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha só o que Pedro fala. 1 Pedro 2, 16. Diz o seguinte: vivam como pessoas livres, contexto de liberdade, né? Vivam como pessoas livres. E olha só, parece que Paulo e Pedro se combinaram nas cartas, né? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, para não dar ocasião à vontade da carne. Vivam como servos de Deus. Tem uma pequena diferença. Pedro, ele fala para servirmos a quem? A Deus. Mas Paulo fala para servir uns aos outros. Né? Não é contraditório, é questão de contexto. Pedro estava escrevendo, né, para certas pessoas. E Paulo, dentro do contexto que ele está escrevendo, ele está falando do grande tumulto que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, que estava até dividindo as pessoas. As pessoas estavam brigando, estavam ficando amarguradas, lutando umas contra as outras, debatendo, discutindo. Então ele foca uns aos outros. E ambos estão certos. Pedro poderia ter escrito, mas antes sirvam a Deus e ao próximo. E Paulo poderia também ter falado, mas ele focou, né, naquilo que aqueles cristãos, e até mesmo hoje, todos nós precisamos ouvir. Então, o pessoal lá da região da Galácia, né, diante desses falsos ensinos, dos falsos mestres, eles estavam em grandes debates. E aí, se nós voltarmos ali para Gálatas 5, no versículo 14, que vem logo a seguir do versículo 13, que nós lemos, ele diz, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, ele cita Levítico 19, 18, isso está na lei. Às vezes a gente pensa, quando Jesus falou, perguntaram para Jesus, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus, ele responde, né? O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, né, amar o próximo como a si mesmo. Aí às vezes a gente pensa, nossa, Jesus inventou isso. Não, Jesus citou a lei. Estava na lei isso aqui, sempre esteve. Está lá, abre Levítico 19, 18 e você vai ver lá que está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo. Então Paulo, ele cita, olha,
toda a lei se resume no seu mandamento, pegando emprestado o que Jesus ensinou, né? Jesus ensinou isso, né? Percebam que ele não fala que, olha, se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, por quê? Contexto. Ele está lidando aqui com pessoas amarguradas, que eram orgulhosas e ficavam debatendo, não precisa da lei, não precisa da lei, precisa da lei. Ah, então se você acha que não precisa da lei, não precisa se circuncidar, então não fala mais comigo, né? Ah, se você acha que precisa, então volta lá para Moisés, deixa Cristo com a gente, sabe? As pessoas estavam assim já. E aí ele vai citar a questão do relacionamento. E ele diz, toda a lei se resume no seu mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Para que eles lembrassem que, apesar da lei moral ser satisfeita por Cristo, que Cristo ele cumpriu toda a lei. Já está satisfeito em Cristo, né? Ele cumpriu todas as exigências da lei. Isso tudo foi cumprido no amor de Deus, em Cristo. Mas mesmo assim, a lei, amar o próximo como a si mesmo, ainda é o padrão divino do que Deus espera de nós. Ele ainda espera isso, para que a gente possa obedecê-lo. Então ele cita, ele diz, olha, não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor, porque é isso que diz a lei. Vocês não estão falando de lei? Que tem que seguir a lei? Então a lei fala isso. E por que vocês estão vivendo dessa forma? Se dividindo aí em questão de detalhes que nem importam para Cristo. Por que vocês estão fazendo isso, né? E aí ele diz no versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo, aqui é a indicação, né, que tinha lutas e amarguras entre eles, né? Entre os cristãos lá da Galácia, mas ele compara os conflitos entre os legalistas e os que não seguiam o legalismo, ele compara a animais. Porque ele diz assim, olha, se vocês ficam fazendo como os animais selvagens que se mordem e se devoram, ele não diz, se vocês ficam debatendo aí, discutindo. Não, ele diz, o que vocês estão fazendo é baixo nível. Tá? O que vocês estão fazendo não é agradável a Deus. Se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão se destruir. Né? Então ele adverte que a liberdade cristã, ela não deve ser usada para destruir o próximo, mas para amar e servir ao próximo. Não é para destruir, é para amar e servir. As discussões sem amor vão levar à destruição mútua. Por isso que ele diz ali nesse texto. Né? Então, ao invés de agir como feras, né, como animais, os cristãos devem viver como irmãos que são guiados pelo Espírito da vida, evitando essas condutas que são destrutivas, que dividem, que separam, que resultam em desordem, em autodestruição. Tem que ser evitado isso. E aí a forma de evitar isso, no versículo 13, voltando para ele, né? A forma de impedir esse abuso egoísta da liberdade em Cristo é através do amor ao próximo demonstrado no serviço, no servir uns aos outros. Então a liberdade que nós temos, ela não é para nós. É isso que nós precisamos entender. Ela não é para mim, não é individual. A liberdade que eu recebo em Cristo é para servir ao outro. É para isso que nós fomos libertos. Olha o que diz a grande comissão, né? Mateus 28. Ele não diz, Jesus não fala, quando ele ascende aos céus, as últimas palavras dele não são vivam em paz e santidade, que um dia eu voltarei. Ele não diz isso. Ele não diz aproveitem a vida, porque ela é breve. Ele diz vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes ordenei. É isso que Jesus fala. Ele não diz, fique na sua casa, cuidando do seu trabalho, cuidando da sua família, vivendo a sua vida, assistindo a sua série, fazendo o seu churrasquinho no domingo. Não, ele diz, vão e façam discípulos. Mas isso é naquela época era diferente. Ok, então você pode inventar o seu novo Jesus, mas o meu Jesus é o Jesus que morreu há quase 2000 anos atrás. Esse é o meu Jesus, né? Esse é o meu Jesus, e é o Jesus que disse, vão e façam discípulos. Sirvam uns aos outros, ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes ordenei. Cuidar uns dos outros, falar da palavra uns para os outros. É isso que Jesus nos pede. O contrário disso, se nós usarmos a nossa liberdade para o nosso bel prazer, é exploração. Porque daí o que acontece? A gente vai acabar fazendo que os outros nos sirvam, né? Nós não somos libertos em Cristo para o outro nos servir, mas para nós servirmos ao outro. Mas aí se o outro, né, vai querer fazer a mesma coisa, não vai me servir? Vai. Mas todo mundo tem que servir uns aos outros, né? Servir uns aos outros, mediante o amor.
Mas a questão não é para nós vivermos uma vida individual, mas é para nós sacrificarmos o nosso bem pelo bem do outro, mesmo que a gente ache que o outro não merece. Mesmo que a gente ache que o outro não merece, porque isso não cabe a nós, isso não importa. Nós temos que servir uns aos outros. Da mesma forma como nós não devemos escolher que nós vamos evangelizar. Ah, essa pessoa aí muito ruim, um criminoso. Eu não vou falar de Jesus, porque daí é capaz dele aceitar e ir pro céu, né? Não, né? Vou falar também, porque daí é capaz dele aceitar e ir pro céu, né? E ele mudar a sua vida e deixar de ser um criminoso. Porque Deus vai perdoar. Talvez a justiça humana, né? Ele vai ter que pagar, vai ter as consequências, né, dos seus erros. Mas perante Deus ele pode ser perdoado sim. Então, lembrando, a liberdade cristã não é para satisfação própria, mas para servir uns aos outros. Liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Tá? Muitas vezes as pessoas buscam a Deus porque querem paz no coração. Buscam a Deus porque querem uma vida mais tranquila. Mas é quando a gente encontra Jesus que a gente percebe que a nossa vida não vai mais ser tranquila. Porque nós seremos transformados de dentro para fora, e isso é dolorido. Porque nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas dificuldades. Nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades pelo bem do outro, para servir. Então, assim, não é, vamos dizer assim, sombra e água fresca ser cristão, né? Quando nós olhamos os relatos dos primeiros cristãos, nós vemos que o que eles não tinham era sombra e água fresca, né? Eles levavam o evangelho adiante, sofriam por isso, perseguição, né? Sofriam fisicamente por isso, inclusive. E hoje nós temos o privilégio de vivermos em um país livre, né, que a gente sofre um preconceito aqui, um preconceito ali e tal, alguma pessoa que não entende, mas nós somos privilegiados, nós temos assim uma vida muito boa perante essas questões, né? E isso significa o quê? Que nós temos mais oportunidade de levar o evangelho. Então nós temos que entender para que nós somos livres. E tem um detalhe muito importante também nesse texto, que ele diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. E esse é a parte principal. Esse amor que ele usa aqui não é qualquer amor. É o amor, inclusive a palavra, eu fui pesquisar, é o amor ágape. Aquele lá que a gente sempre fala, o amor de Deus, sabe? O amor perfeito. Aquele amor que não escolhe, o que não mede esforços. E esse amor de Deus, ele é fruto do Espírito Santo. Esse amor de Deus, o amor ágape, né? É o amor que é expressado pela verdadeira fé. A verdadeira fé é expressa em amor. Esse amor de Deus, né? Então, sem esse amor, nós não seremos capazes de servir uns aos outros. Se nós não tivermos esse amor, não seremos capazes. Por isso que isso só é possível entre os cristãos, porque nós recebemos do Espírito Santo essa possibilidade, né? A alternativa ao legalismo é a disciplina do espírito humano pela submissão à orientação do Espírito Santo. Essa que é a alternativa que nós temos para o legalismo. Nós realmente nos entregarmos a Deus e deixar o Espírito Santo, nos submetermos a Ele, para que o nosso ser possa servir a Deus. Senão nós vamos viver sempre uma vida egoísta, pautada pela carne. E nós temos esse amor. Quer ver como é que nós temos? Paulo escreveu aos Romanos isso, Romanos 5:5. Ele fala que nós recebemos esse amor. Então nós podemos ficar tranquilos que nós temos esse amor. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor, é o mesmo amor, tá? Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós temos esse amor. O que nós precisamos é abrir esse amor para as outras pessoas. Temos que ser luz, temos que transbordar esse amor para que as pessoas possam experimentar esse amor através das nossas vidas. Esse amor, ele tem que estar aqui, ó, entre nós, tem que ser só o que existe. O amor de Deus nos nossos relacionamentos. Porque é com esse amor que nós vamos servir uns aos outros. Então, o que Paulo está nos falando aqui, nós temos liberdade em Cristo. Mas essa liberdade não é para a gente fazer o que nós quisermos. Senão nós vamos cair no pecado do qual nós já fomos libertos. E aí ele nos dá a solução, então, para não cairmos no pecado, né? Servir uns aos outros mediante o amor. Resumidamente, ele está nos dando essa direção. E olha só, visto que é dessa forma que nós exercemos a liberdade em Cristo, né? Isso me chamou muito a atenção, esse texto. Me tocou bastante porque eu nunca tinha parado para pensar como que a nossa liberdade não pode ser exercida só para nós. E aí, ontem,
né? Ontem eu tenho um podcast, daí eu chamei o Roger para gravar comigo o podcast, né? Podcast Pelo Amor de Deus. E nós não falamos sobre os 5.3, mas nós falamos sobre esse tema também, né? Da liberdade da lei, né? Acabou, né, que a data da gravação ficou bem pertinho. Então, até me preparei ontem, né, para conversar com você junto com o Roger. O Roger me ajudou. E na conversa que nós estávamos tendo ontem, o Roger comentou, né, sobre a questão, nós estávamos falando, né, sobre a questão de leis e tudo mais, que muitas pessoas ficam perguntando, mas pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, né? Às vezes pode beber bebida alcoólica, pode fazer tatuagem, pode, né? Tem sempre essas dúvidas no meio cristão. E aí, quando ele estava falando isso, me levantou uma questão. Eu já ouvi muitas dessas dúvidas, né? Já ouvi as pessoas perguntando. Eu já me perguntei isso, já perguntei para pessoas sobre várias dessas dúvidas. Mas sabe uma coisa que eu nunca ouvi alguém perguntar? Eu nunca ouvi ninguém perguntar sobre se pode ou não pode alguma relação com o outro, com o evangelismo. Né? Por exemplo, né? Normalmente as dúvidas são voltadas para mim, para o eu. Será que eu posso fazer isso para não desagradar a Deus? E é sincero, vocês podem perguntar. Mas eu nunca vi alguém perguntando, por exemplo, será que eu posso convidar um casal para jantar na minha casa sem falar nada o que vai acontecer? E aí lá no meio eu começo a pregar a Bíblia e falar do evangelho para essa pessoa, né? Fazer proselitismo, por exemplo, né? Sabe? Sem dizer, eu vou te convidar. Será que eu posso convidar a pessoa para um grupo célula que vai ser na minha casa, mas não falar que vai ter grupo célula? E a pessoa chega lá de surpresa e tal, né? Meio, será que eu posso fazer isso? Normalmente a gente não se pergunta isso, sabe por quê? Porque a gente não se importa muito com isso. A gente simplesmente... Não estou dizendo que essas coisas são erradas, tá, gente? Não é isso, eu não vou levantar agora a polêmica aqui, tá? Não é essa a questão. Evangelizem, usem, né, as estratégias de vocês, né? Mas sejam sinceros, obviamente, né? Falem sempre a verdade. Mas eu quero dizer assim, a gente não fica se perguntando isso. Será que eu vou estar manipulando? Ou não vou estar manipulando? Será que é errado? Será que é certo? A gente não pergunta. Por quê? Porque a gente está mais preocupado com as nossas questões, né? Quando é o outro, eu vou evangelizar e eu dou um jeito, eu nem me preocupo, né, se tá certo ou não, porque é evangelismo, né? Os fins justificam os meios, né? Às vezes a gente pode acabar até pensando assim. Espero que não, né? Mas eu quero dizer assim, a gente não levanta essas dúvidas. As dúvidas são sempre para onde? Pro eu. Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Para mim, mas nunca pro outro, né? Eu já vi muitas pessoas pedindo conselhos sobre evangelismo, isso sim. Mas eu tô falando assim, nessas questões de dúvidas, que muitas pessoas que seguem assim uma visão mais legalista das leis e tal, né, que é o que Paulo está atacando aqui, né, a parte da lei. Nunca é pro outro, é sempre individual, né? É sempre individual. Nunca existe algo legalista relacionado ao evangelismo. Olha só, né? Interessante. Então, aí eu fiquei pensando, né? Olha como é que realmente esse ensino, né, dos falsos mestres judaizantes é egoísta. Porque eles estão pensando só neles mesmos, é só no que é bom para mim, não pelo outro, né? Mas quando nós somos livres então para servir ao outro, servir ao próximo. E é assim que nós temos que viver. Assim que nós temos que pensar. Pensar sempre no outro, nós somos livres para isso. O mais importante não é, que nem eu falei antes, né? Aquilo que me agrada, aquilo que é mais, o que é melhor para mim. Mas eu tenho que sempre pensar o que é melhor para o outro. Como que eu posso levar o amor de Deus para outra pessoa? Como que eu posso levar o evangelho para essa outra pessoa? Como eu posso demonstrar a graça de Deus, o amor de Deus para o meu irmão? Como eu posso demonstrar a graça de Deus e a misericórdia dele através do perdão àquele irmão que me ofendeu? É sempre para o outro a nossa liberdade. E não individual, né? Que nem eu falei, essa questão de perdão e ofensa, me fechar, ele que venha conversar comigo. E aí nunca vem, porque nem sabe que me ofendeu, né? Às vezes acontece isso, né? A pessoa nem sabe que ofendeu, e aí a gente, que venha conversar comigo, né? É o que estamos vivendo aqui o pessoal, né? Da região lá. Daqui a pouco a gente está se mordendo, se devorando, e a gente vai se destruir mutuamente. Mas não é para isso que nós somos libertos. A nossa liberdade é para amar uns aos outros, servir uns aos outros em amor. Então, a forma de nós não voltarmos para o pecado é nós nos entregarmos a Deus. Até hoje tivemos a música Entrega, né? Então, quando a gente canta essa música, entrega com sinceridade, ela é uma música de compromisso. É uma música que nós realmente estamos firmando um compromisso com Deus, estamos nos entregando. E essa entrega é voluntária, Deus não nos obriga nós entregarmos tudo a Ele, né? Eu entrego tudo a Ti. Então nós precisamos fazer isso, né? Como se nós estivéssemos voltando a uma
escravidão, mas dessa vez é uma escravidão voluntária, em amor a Deus, aquele que pagou um alto preço para nos salvar. Então, que possamos realmente nos entregar para sermos guiados pelo Espírito Santo, para crescermos em santidade, para sermos semelhante a Cristo. E aí eu pergunto para vocês agora, você tem vivido para servir ao próximo? Você tem vivido a sua vida assim? Ou você usa a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne e viver de uma forma que te agrada, buscando cumprir rituais, praticar boas obras, para se sentir bem? Como é que você tem usado a sua liberdade? Vamos orar para que Deus possa nos guiar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, te pedimos que o Senhor realmente nos guie para que o teu Espírito Santo seja a voz mais alta em nossos corações, que possamos realmente escutá-lo sempre, seus conselhos, sua direção. E Deus, que possamos ter uma vida como servos, antes a ti e depois do outro. Que possamos servir uns aos outros em amor, Pai, assim como nós lemos hoje. E que essa realidade seja presente em nossas vidas. Que possamos pensar mais no outro, menos em nós de uma forma egoísta, e que essa liberdade que nós temos através do teu Filho, Pai, seja usada para te agradar através do serviço de uns aos outros. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.